mas eu diria que esse contexto tem basicamente 5 elementos importantes. O primeiro é isso que eu acabei de falar, que é o nicho de mercado. Públicos segmentados se tornam uma oportunidade de negócio para as emissões de TV a cabo e canais de streaming. E aqui é importante ressaltar algo que o Mittel diz, não exatamente nesse texto que eu indiquei, mas em outros, que o primeiro critério para essas emissoras, sejam tanto as canal aberto quanto as por assinatura, é o retorno comercial. Então, o que baliza a decisão deles é o retorno em termos de dinheiro daquilo que eles estão produzindo. Então, não que haja necessariamente, elas não se pautam necessariamente pela criatividade ou pela sofisticação ou vice-versa. Elas vão se pautar, em primeiro lugar, pela oportunidade de negócio. Se elas veem uma oportunidade de negócio, elas vão investir nisso. Então, esse nicho de mercado, com os canais por assinatura, ficou muito claro para eles. Eles poderiam chegar a públicos diferentes daquele público médio da TV aberta. Uma outra questão muito importante é a tecnologia. As tecnologias de reprodução permitem à audiência rever determinados episódios, determinadas temporadas, e tentar compreender melhor aquilo que eles não compreenderam numa primeira vez. Então, isso é um elemento muito importante, porque quando você complexifica a sua narrativa, você tem que dar oportunidade para a audiência de entender essa narrativa. E o surgimento dessas tecnologias permitiu isso, permitiu que a audiência tivesse essa possibilidade. Um outro elemento importante nesse contexto é o comportamento. Também, por conta da tecnologia, principalmente por conta da internet, você permite que as pessoas interajam e desenvolvam questões, estabeleçam fóruns, comunidades de fãs, nós chamados fandoms, e até desenvolvam enciclopédias. A gente tem vários exemplos, Breaking Bad Wiki, Lostpedia, uma série de exemplos, onde a comunidade de fãs acaba desenvolvendo elementos, explicações ou complementações e interagindo com as séries e com as narrativas, formando aquilo que tanto Jenkins quanto o Levy chamam de inteligência artificial, para alimentar as discussões em torno daquilo que está sendo apresentado na narrativa. Então, a complexidade da narrativa, além de você ter uma tecnologia que permita você rever várias vezes aquela narrativa para tentar entender, você também tem uma comunidade que se estabelece, viabilizada pela internet principalmente, para discutir e tentar entender aquilo que se apresenta nas séries. Além desses 3 fatores, um outro fator muito importante é a ascensão do showrunner e da sala de roteiristas. Não que isso fosse totalmente uma novidade. A rigor, a ideia da sala de roteirista, ela vem desde os anos 60 nas sitcoms. As sitcoms, elas trabalhavam com vários comediantes, até para testar as piadas, durante a elaboração das séries. Isso já é uma tradição nelas. Mas nas séries dramáticas, não. Nas séries dramáticas, a sala de roteirista começa a surgir no final dos anos 90 e ganha grande impulso nos anos 2000. E, nesse sentido, o showrunner, que seria o criador, o autor principal, o principal roteirista de uma série, ele começa a ganhar uma nova importância nas séries dramáticas. Também, não só por claro que tem um fator criativo, tentava se preservar ou entender melhor durante todo o processo de produção qual era a ideia original. Mas há um fator corporativo muito mais importante, corporativo no sentido de negócio, que é, você precisava de alguém que desse conta dos prazos, que fizesse com que os roteiristas entregassem os roteiros nos prazos e dentro dos orçamentos previstos. Então, o showrunner, ele acaba assumindo esse papel não só de ser aquele guardião do processo criativo, mas também de ser o responsável, uma espécie de project manager, dentro da estrutura corporativa. Lembre-se, a gente sempre está falando de uma indústria, da indústria televisiva, e funciona como uma indústria. Então, você precisava de alguém que desse conta disso, não só, então, como eu falei, da questão criativa, mas também
da questão de prazo, de cumprimento de prazo e de cumprimento de respeito ao orçamento. E o showrunner comanda então a sala de roteirista e se torna, nas séries dramáticas, o principal, nas sitcoms também, mas nas séries dramáticas, o principal responsável por fazer aquilo acontecer. Inclusive, ele é uma figura mais importante que o próprio diretor. A gente vê que o showrunner ele permanece, né? Ele vai do começo ao fim das temporadas, e os diretores vão mudando a cada episódio. E mesmo durante as gravações, os takes, as gravações, o showrunner tem uma voz mais ativa do que o diretor. Então, a ascensão da figura do showrunner e da metodologia da sala de roteiristas também é um elemento muito importante na construção desse contexto onde vão surgir essas narrativas complexas. E, por fim, a gente tem também um processo aí mais recente da migração de nomes importantes do cinema para a TV. E a gente poderia citar vários, como Jonathan Nolan, por exemplo, e vários outros, Martin Scorsese, enfim, nomes que já eram consagrados no cinema e veem na televisão também uma oportunidade para desenvolver o trabalho deles. E, por fim, um outro elemento fundamental aí são os investimentos que passaram a ser feitos nas séries. As séries começaram a ter padrões de grandes produções cinematográficas. Então, para a gente citar 3 exemplos, Westworld, Game of Thrones tem orçamentos em torno de 100 milhões de dólares por temporada. The Crown, do Netflix, teve um orçamento de 130 milhões na primeira temporada. E ali 3 exemplos de filmes, grandes produções, blockbusters cinematográficos, que também oscilam nessa faixa de investimento. Então, esse elemento também é um elemento muito importante, porque o investimento desse porte permitiu que as séries se tornassem ou alcançassem um nível de sofisticação que antes não existia.